Olá, muito bom dia, você que nos acompanha aqui pela TV Câmara Barretos. Você tem imagens ao vivo do plenário Rui Menezes aqui no centro de Barretos, onde daqui a pouquinho começa mais uma audiência pública. A audiência pública de hoje é para discutir o projeto de lei complementar número 26 de 2014. Esse projeto é de autoria do Executivo, ou seja, da Prefeitura, que faz algumas modificações no plano diretor do município. Mas o que é o plano diretor? O plano diretor é uma lei, um documento que regulamenta as questões referentes a planejamento e uso do solo, território, abastecimento de água, por exemplo, e outras questões referentes a urbanismo. O projeto de hoje, por exemplo, prevê o aumento do perímetro urbano de Barretos. Com esse aumento do perímetro urbano é possível novos empreendimentos habitacionais, por exemplo, novos loteamentos. Daqui a pouquinho, durante a audiência, o arquiteto da Prefeitura, Luiz Carlos Fabres, vai apresentar no mapa aqui de Barretos para você quais são as áreas que serão aumentadas como perímetro urbano de Barretos. E lembrando que, como o próprio nome diz, durante as audiências públicas, o público pode comparecer aqui na Câmara para fazer perguntas e também esclarecer dúvidas. Os detalhes sobre esse assunto estão lá no nosso site, que você já conhece, que é o www.camarabarretos.sp.gov.br. É a TV Câmara Barretos, sempre a serviço do cidadão. Bom dia a todos, cumprimentar os munícipes presentes na galeria, cumprimentar os munícipes que nos acompanham pela internet, cumprimentar os servidores da casa, vereadores presentes. Esse aqui quem deu é um capetinho, né? Capetinho. Quero agradecer a presença dos senhores que estão participando dessa audiência pública, audiência na qual nós seguimos os termos regimentais e da legislação tanto municipal quanto federal. O edital foi publicado, amplamente divulgado na imprensa local, para que nós pudéssemos estar discutindo de forma, em segunda discussão no dia de hoje, o aumento do perímetro urbano. Trata-se de uma audiência específica para o aumento do perímetro urbano. Nós não estamos discutindo outras questões que envolvem muitas vezes o interesse da sociedade com relação à acessibilidade, arborismo, no núcleo urbano de Barretos. Simplesmente, Fabres depois, Luiz vai estar explicando, arquiteto da Prefeitura, que trata-se tão somente do aumento do perímetro urbano da nossa cidade em algumas áreas que vão ser destacadas e apresentadas aos senhores. Eu solicito, então, ao primeiro secretário, vereador Capetinha, que proceda à leitura do edital. Edital de número 754, Leandro Aparecido Anastácio da Silva, presidente da Câmara Municipal de Barretos, Estado de São Paulo, no desempenho de suas atribuições. Considerando que tramita nesta Câmara Municipal o projeto de lei complementar de número 26/2014, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera e inclui alterações subsequentes e dá outras providências. Considerando que este projeto procede à alteração na lei que disciplina o plano diretor, no que tange as disposições atinentes e a adequar a legislação à realidade de nossa cidade. Considerando que precisamos discutir e deixar à disposição da população esse projeto tão importante para a sociedade. Considerando que a Lei Federal de número 10.257/2001, Estatuto da Cidade, no capítulo 3 do Plano Diretor, artigo 40, parágrafo 4º, no processo de elaboração do Plano Diretor e na fiscalização de sua implementação, os poderes legislativo e executivo municipais garantirão
Primeiro, a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade. Faz saber que, em cumprimento ao supra transcrito dispositivo legal, ficam os senhores vereadores convocados para audiência pública a realizar-se no dia 23 de julho, próximo futuro, quarta-feira, às 9 horas, na sede desta Câmara Municipal, para discutir com as autoridades e a sociedade barretense o projeto de lei complementar em questão. Registre-se e cumpra-se afixando-se no local público do costumes e distribuindo-se cópia aos senhores vereadores. Dado e passado no gabinete da presidência da Câmara Municipal de Barretos, aos 11 de julho de 2014, eu, Luiz Humberto de Campos Sarto, primeiro secretário, fiz digitar o presente edital, subscrevi e assino. Presidente Leandro Aparecido da Silva Anastácio, presidente, registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Barretos, em data supra. Primeiro secretário, Luiz Humberto de Campos Sarto. Lido, senhor presidente. Obrigado, Capetinha. Eu quero aqui solicitar que faça parte da mesa o Ronaldo, secretário de Planejamento, pedir a Patrícia que adentre ao plenário e ao Luiz para que se dirija já à tribuna para que nós possamos iniciar essa audiência. Poder? Bom, bom dia a todos. Conforme o presidente Leandro falou, essa é a audiência pública na instância da Câmara Municipal. Quem esteve presente na nossa, foi feita acho que há uns 10, 15 dias atrás, vai ser basicamente um replay, um repeteco. Não houve nenhuma nova solicitação de alteração, né, nesse projeto de lei, que nem nós havíamos colocado. Se houvesse algum interessado, não houve nenhum. Então, mais perto. Conforme o Leandro já colocou, esse é um projeto de lei que está propondo a ampliação do perímetro urbano. Nós entramos com um projeto de lei o ano passado, né, para uma ampliação, e durante aquele processo, alguns proprietários nos solicitaram que fossem inseridas outras áreas. O que nós dissemos, então, no ano passado? Nós dissemos que, naquele momento, elas não seriam inseridas porque ainda não haviam estudos de viabilidade, então ficaria para uma segunda oportunidade. E essa segunda oportunidade é agora. A Prefeitura fez um novo projeto de lei, criando 2 núcleos urbanos descontínuos de solicitações que haviam sido feitas no passado. Eu vou passar... Opa! Esse hoje é o perímetro urbano atual, que foi alterado nessa última lei agora de junho. A chura vermelha está um pouquinho apagada, mas deixa eu ver aqui. Seria todo este contorno aqui, é a sede do município, né, que é a área contínua, e nós já temos hoje 2 núcleos descontínuos. O primeiro é o Parque do Peão, aliás, uma parte do Parque do Peão, que é essa aqui de cima. A outra parte é essa área que está em destaque, porque ela fica praticamente na divisa com Colina. É um pequeno núcleo também que foi criado para a implantação de uma empresa, da Agrovias, né? Na nossa proposta, estão sendo inseridos essas 3 áreas. O núcleo número 3 é essa área aqui que fica, para quem está indo para Colina, né, do lado de quem está indo, né? A segunda área é essa daqui, que fica em volta do 33º Batalhão, ali na entrada do JBS. O 33º é essa partezinha em branco. E essa terceira área é uma área contínua, né? O perímetro urbano hoje passa nessa linha. Os proprietários dessa área também haviam nos procurado o ano passado, então nós estamos propondo a inserção dessa área também no perímetro. Né? Então, esse é a proposta da nova área de perímetro urbano. E esse é o novo mapa de zoneamento, né, para as futuras ocupações, loteamentos, construções. O núcleo urbano 3 e o núcleo urbano 4, eles são verdes, que é
isso significa que são zonas de proteção ambiental. A futura ocupação dessas áreas é mais controlada, é mais restrita, porque elas são áreas de contribuição aos cursos d'água, onde tem captação de água para tratamento. Existe uma captação aqui na Vila Pereira, então todas essas áreas que ficam antes dela são áreas de proteção ambiental. Já essa última área aqui, como não há nenhuma captação nesse ponto, ela está entrando como uma zona mista, cuja ocupação é mais... são permitidos mais usos, futuros usos comerciais, e existe também uma faixa que acompanha a linha do trem, que seria uma faixa comercial, né? Basicamente é isso, essa alteração que a gente está propondo. Como eu disse, como durante esse prazo da nossa audiência para hoje não houve nenhum pedido, então o projeto, a apresentação é a mesma que a gente fez naquele dia. Obrigado, Luiz. Eu vou solicitar o Capetinha. O vereador Paulo Corrêa e o vereador Carlão, eles não estão presentes, mas protocolaram na casa duas sugestões que eu peço ao Capetinha que faça a leitura e que fique registrado. Barretos, 23 de julho de 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Leandro Aparecido Anastácio, com minhas cordiais saudações, sirvo-me do presente para reapresentar a seguinte sugestão na audiência pública, realizada no dia 23/7 de 2014, que, inclusive, já levei à ciência na audiência pública, já realizada pela Prefeitura Municipal sobre o mesmo assunto. Artigo. Fica alterado o caput do artigo 249, mantidos inalterados seus demais dispositivos, da Lei Complementar de número 73, de 10 de outubro de 2006, com alterações subsequentes, o qual passa a contar com a seguinte redação. Artigo 249, ficam classificados como ZEIs, zonas especiais de interesse social, áreas, glebas, lotes do município, onde haja necessidade de implantação e ou regularização de habitação de interesse social. Contando com apoio, subscrevo-me atenciosamente Paulo Henrique Corrêa, vereador. Barretos, 21 de julho de 2014, excelentíssimo senhor Leandro Aparecido da Silva Anastácio, presidente da Câmara Municipal de Barretos, com minhas cordiais saudações, sirvo-me do presente para solicitar-lhe que inclua minha proposta para votação e alteração à Lei Complementar de número 73/2006, Plano Diretor do Município, que se encontra em fase de realização de audiência pública para a proposta de alteração do perímetro urbano, segundo publicação, a ocorrer no dia 23 de julho de 2014, às 9 horas. A proposta é a ampliação de 1.000 metros à frente de todo o perímetro urbano já existente. Todo o cinturão que envolve a cidade, tudo na forma da lei. Assim faremos com que acabe os possíveis núcleos de áreas descontínuas, dando a possibilidade de todos os proprietários de áreas abrirem loteamentos, fazendo justiça e fazendo com que o mercado imobiliário volte à realidade local, evitando possíveis privilégios e transações. Diante da importância da matéria e certos de contarmos com a sua compreensão e o pronto atendimento, subscrevo-me com os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, vereador Carlão do Basquete. Lido, senhor presidente. Tá, são duas propostas, o Luiz tecnicamente vai estar explicando as situações, uma é do Paulão, a outra é do Carlão, uma do Paulo, a outra é do Carlão. A do Carlão, quando ele pede na questão de votação, em audiência pública não se tem votação, apenas explanação de sugestões, como está sendo feita, está aqui registrado as duas. Ele pede para que haja o aumento do perímetro urbano, ou seja, que se crie mais, estenda o perímetro atual, na qual, no entendimento dele, haveria aí uma melhora no mercado, principalmente imobiliário, e que estaria beneficiando a população. O Luiz vai poder explicar as condições e as situações das duas solicitações, tanto dele quanto do Paulo, se você puder, Luiz.
A solicitação do vereador Paulo Correia é uma simples adequação da nossa legislação. A ZEIS, Zona Especial de Interesse Social, o município cria quando há necessidade de implantação de habitações de interesse social. Assim foi com os prédios lá do Luiz Espina, assim foi também com o conjunto Lê da Amêndola, que já está em obras, só que na nossa lei o texto fala para apenas implantação, ou seja, novas construções. E nós temos aquele conjunto das casas da FEPASA, que é uma regularização fundiária. É totalmente aplicável o mesmo quesito de zona especial, então o Paulo resolveu colocar essa alteração para fazer uma simples adequação da lei. A proposta do vereador Carlão, nós também já discutimos na outra audiência. O que acontece? Nós temos uma lei hoje, que é o Código de Posturas, que proíbe criação em perímetro urbano. Se nós simplesmente estendermos o perímetro 1 quilômetro, né, vocês imaginem aquele contorno 1 quilômetro para cada lado, o que vai acontecer? Vai ter, né, terão propriedades rurais que hoje têm criação, que de uma hora para outra vão passar a estar irregulares e clandestinas. Além do mais, existe também uma lei municipal que proíbe tráfego de caminhões de cana em perímetro urbano. De repente, com essa ampliação, a gente pode barrar alguma outra rota também de escoamento da produção de cana. Sem dizer que hoje o perímetro urbano ele tem marcadores físicos, ou seja, é o córrego, é a linha do trem, é a rodovia. Se a gente simplesmente pegar e jogar 1 quilômetro para fora, vai passar a ser tudo linhas virtuais. Quer dizer, onde é o perímetro? Onde é que começa, onde é que acaba? Então, tecnicamente, a gente não pode simplesmente pegar, no meu entendimento, lógico, aumentar 1 quilômetro. Né? A gente tem que fazer estudos, por exemplo, tem o aterro sanitário lá em cima. O aterro não pode estar dentro do perímetro urbano. Então, não é simplesmente pegar essa linha e jogar 1 quilômetro para fora. Se houver alguma proposta nesse sentido, o projeto de lei volta para a prefeitura tem que refazer os estudos para poder atender tecnicamente da forma correta. Eu deixo agora a palavra aberta para os demais presentes. Aquele que quiser fazer alguma sugestão, questionamento, o Rafael está com o microfone, fique à vontade. Só peço para que fique restrito à questão do perímetro urbano, que é o motivo dessa audiência, né, doutora Glaucia? Tem som? Senhor presidente, sou Clóvis Veloso de Queiroz Filho, munícipe de Barretos, preocupado com o ordenamento do que acontece em Barretos. Eu tentei estudar dentro da precariedade de meios e discordo, em parte, do nosso amigo da prefeitura. A legislação agrária define o solo rural com base na natureza da terra própria para agricultura e pecuária, não se importando com a finalidade a ser dada aos novos lotes. Por essa razão é possível que o mesmo loteamento seja urbano por conta de seu uso e também rural em razão da natureza da terra, na forma do artigo 61, parágrafo 2º da Lei 4504/64. Nessa hipótese, o parcelamento deve observar as normas da Lei 6766/79 a ser submetido ao crivo do INCRA. Então, de tudo que eu estudei, apesar de não ser nenhum especialista, nem operador do direito, nem engenheiro, qualquer coisa semelhante, mas alguém interessado na lisura e no cumprimento da lei. Então, eu acho que seria interessante alguém também técnico que viesse fazer um contraponto às normas e às explicações das pessoas especializadas da prefeitura. Porque senão parece que tudo que eles dizem é uma verdade. E nem sempre é. Não estou dizendo aqui que não sabem o que falam, não é nada disso. E respeito a opinião deles. Mas tem que haver um contraponto. Então, de tudo que eu estudei, pode sim. A área pode ser rural e urbana ao mesmo tempo, dependendo da sua atividade. Como pode ser pagar ITR
aqui dentro da área urbana. Uma atividade que seja de agropecuária, qualquer coisa semelhante. Estou errado ou estou certo? Pergunta ao senhor. Está errado, mas tudo bem. Não, Pode continuar. então a lei aqui deve estar errada também, né? Por gentileza, me explique. A área pode ter uso urbano ou uso rural. Nisso Sim. o senhor tem razão. Agora, definida por lei, ou ela é perímetro urbano ou ela é zona rural. É impossível ela ser os dois. Não, mas a lei aqui está dizendo, então está... O que a lei está dizendo é que pode haver parcelamento em zona rural. Isso pode. O que não pode haver é um loteamento de áreas menores que 10 mil metros quadrados em zona rural. Não, Isso mas é aqui norma a do lei não INCRA. está dizendo isso aí, meu amigo. Ó, por conta do seu uso e também rural, em razão da natureza da terra. Ela pode ser as duas coisas. Sim. E não é impedimento do cara criar o animal dele. Ele só vai fazer loteamento se ele tiver interesse. O impedimento de criação em área urbana é lei municipal. Eu tenho ela aqui. Sim? Se o município proíbe criação no perímetro urbano, Eu acho que também é uma questão, viu? Desculpa, viu, Luiz? lógico. Muito interpretativa. Né? Eu acho por os isso que tem que ter o tribunais- contraponto. Os tribunais têm até se posicionado de forma muito divergente, não nesse caso específico, né? Em outras situações, de forma totalmente divergente. Hoje entendem de um jeito e do outro com simples despacho. A doutora Glaucia sabe disso, doutor Sim. Otávio, revendo o meu posicionamento, interpreta de outro. Então, não é verdade? Então é uma questão de interpretação da lei e, sem dúvida nenhuma, os funcionários, servidores da prefeitura têm exercido um excelente trabalho, principalmente no controle do perímetro urbano de loteamentos do nosso município. Nós temos percebido aí que os empreendimentos que vêm chegando na cidade têm cumprido uma legislação rígida que a prefeitura, o departamento competente, está aqui o Ronaldo, de planejamento, do setor de planejamento, tem exigido dos investidores que querem parcelar o solo no nosso município. Então, não tenho total tranquilidade que a prefeitura tem cumprido o seu papel e tem cumprido tanto a legislação municipal, federal e estadual. Só para complementar, senhor presidente, eu entendo que, dado a tudo que eu li, a tudo que eu tentei estudar, para não vir aqui falar abobrinha, vamos dizer assim, eu sou favorável e acho que o requerimento dos novos vereadores para que se faça um cinturão, ele é viável e legal, poderá ser feito. Vai depender de estudo, como diz o nosso amigo, de estudos, mas seria a medida correta. Eu, como proprietário, não vou ser prejudicado em nada. Se eu quiser fazer o loteamento, eu vou fazer o loteamento. Se eu não quiser, eu não vou. E outra, como vai ficar a lei complementar número 4 e mesmo a lei do solo, que tem que haver continuidade das ruas. Um loteamento a 2 km, 3 km, a 1 km das ruas existentes, como é que vai fazer a ligação? Essa é a pergunta também. Isso tudo é previsto quando a pessoa está fazendo estudo para o novo loteamento com o prolongamento das vias que têm que ser prolongadas. Por exemplo, as vias arteriais. Mas e se tivesse intertício, esse espaço vago no meio? O loteador é responsável por... Não, mas eu digo o seguinte, o município, o perímetro urbano termina no 1. Aí 2, 3, 4 é um vago rural de minha propriedade. Eu não quero fazer loteamento. Aí o senhor vem no número 5 e faz o seu loteamento. Como é que o senhor vai ligar? O proprietário do número 5 tem que entrar em acordo com o proprietário do 1, 2, 3 e 4 e passar a via pública. Mas não seria o ideal já fazer isso com os dois vereadores que estão propondo? Seria mais justo, mais correto e haver facilidade para o município também. Por isso que eu falei na minha explicação, nós temos que ver tecnicamente como fazer isso, não que não é possível. Senhor presidente, dado a explicação do técnico da prefeitura, eu solicito do senhor, dentro da legalidade da Câmara, que o senhor também ajude a esse projeto do vereador Carlos Sim. e do Paulo Correia, para que isso se concretize, esse vazio não exista, e que realmente nós vamos ter uma área urbana compatível com as necessidades. Quem sabe aí, os lotes, esses terrenos, que é um absurdo numa cidade como a nossa, ele não possa decrescer e que seja compatível com a economia do barretense, porque nós estamos numa cidade onde a renda média é mínima. Então, nós não podemos ter esses lotes, esses absurdos. Perfeito. Que são.
Muito obrigado pela atenção. Eu que E agradeço solicito a do participação senhor, aproveitando de já o Vossa ensejo, Senhoria, e fica registrado aqui os argumentos e ciência a todos os demais presentes e vereadores. eu peço já para o senhor, já antecipando, ao pós o término, a cópia da ata, com todo... Muito obrigado, senhor. Alguém mais quer participar, fazer um questionamento? Senhor presidente. Clóvis, só com relação à ata, eu só vou poder fornecer posteriormente ela ser digitalizada. Tá? E tem também cópia em DVD que tudo é gravado. Eu forneço a Vossa Senhoria, só peço que faça um requerimento para a gente cumprir as formalidades e a cópia será entregue dentro do prazo legal. Bom dia a todos, eu sou Milton Ferreira Neves, você segura? Eu sou Milton Ferreira Neves, como munícipe e representante assim, de alguns sindicatos aqui dos aposentados da alimentação. Na minha opinião, esse perímetro urbano sendo modificado, como está sendo feito o projeto, não acompanhei pela primeira vez, estou vindo aqui pela segunda. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, que a prefeitura tem bons engenheiros, tem pessoas qualificadas que possam colocar isso à frente. Sozinho ninguém se faz nada. Então, perante essa situação, acredito que para Barretos vai ser bom. Porque, por exemplo, assim, muitas pessoas vão se beneficiar disso. Umas vão ficar chocadas com o assunto, outras vão gostar muito. E, nesse ponto de vista meu e de alguns munícipes da nossa população, é essencial esse criamento, sim. Porque Barretos tem 4 cantos na cidade, não é só um que vai se beneficiar. São 4 lugares. A cidade é composta por leste, sudeste, oeste, centro-oeste. E isso tudo, tem pessoas que nessa redondeza de Barretos que moram e vão ser beneficiados, sim. Acredito que a prefeitura tem condição de fazer uma pesquisa também junto com isso e ajudar também nesse crescimento, como outra cidade que nós temos. São José do Rio Preto, Marília, Matão, na região, Franca, já tem um perímetro desse tamanho assim e dessa existência, que sempre cresceu e por isso que tem bons relacionamentos hoje nas indústrias e cresceu mais forte que Barretos. Barretos é mais pequeno e cresceu menos. Mas hoje Barretos está de parabéns, porque está crescendo e está evoluindo. Na minha condição de munícipe e ex-vereador que eu fui, acredito que será muito bom para Barretos. Tem pessoas que vão chiar e outros vão gostar muito. Mas tudo depende de fazer dentro da lei e é um complemento assim, ainda muito para ser tratado dentro da prefeitura com muito carinho, e é isso que eu tenho a dizer a todos vocês, a todos um bom dia, muito obrigado. Obrigado, Miltinho. Miltinho, que foi vereador aqui junto conosco, né, Capetinha? Uma pessoa atuante, que tem defendido aí a sociedade como um todo. Vereador Dr. Otávio, que é usando a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia, Fábio. Eu não sei se você vai ter condições de me esclarecer ou não. Se não tiver, não se preocupe, fique à vontade. Eu estou observando que no dia 10 de julho foi feita a audiência pública no Executivo. O projeto foi subscrito e remetido para a Câmara já no dia 11. E já designada a audiência pública para hoje. Eu queria só te indagar o seguinte. Teve um projeto anterior aqui na expansão, que nada mais justo, legal, e criou-se uma celeuma, pretextos de que seria necessário para isso, para aquilo, e que o vereador estava travancando isso. E esse projeto tramitou aqui na casa mais de 6 meses. Foi resolvido, a contento, tudo bem. Agora, isso eu estou vendo aqui na mensagem do senhor prefeito, não só a urgência dele, e bem como o projeto veio para cá para tramitar em caráter de urgência, inclusive até com sessão extraordinária, se preciso for. Você tem algum elemento para me explicar? 2 perguntas. Da urgência de tudo isso e dessas glebas que são uma de 26 hectares, que nada mais nada menos responderia a 10, 12 alqueires, numa área ainda aqui nesse sentido. A outra área de
82 hectares, nada mais, nada menos, em média 2,42, vai dar aí 38 alqueires, mais ou menos. O que se destina a essas áreas, de quem é, e o objetivo e o porquê dessa urgência. Só isso. Depois, quanto à legalidade, a lei prevê, isso aí é outro problema. Bom, quanto ao regime de tramitação que o senhor fez a primeira pergunta, eu realmente não vou saber responder para o senhor, né? O nosso setor fornece o material técnico para a Secretaria de Administração e é a Secretaria que dá o andamento. A sua segunda pergunta sobre os proprietários das áreas. Eu trouxe aqui, eu pedi no cartório as matrículas, o cartório me entregou ontem. O núcleo urbano 3. Opa. Cadê a luzinha? Bom, não tô, o núcleo urbano 3 é aquele de baixo à esquerda. Ele é de propriedade. Deixa eu pôr o óculos aqui. Gente. Sim. O núcleo urbano 3 ele é constituído de 3 matrículas, né, 3 imóveis diferentes, que são de propriedade de Jorge Mizuyoshi Ikari, Edna Miyoko Suzuki e Lasa Empreendimentos e Incorporações Limitada. O núcleo urbano 4, que é aquele da direita, ele é de propriedade do senhor Décio Lopes e sua esposa Maria Aparecida Pereira Lopes. E a terceira área, ela é de propriedade da família Leonel, do Nestor Leonel, do Anselmo Leonel, do Marcelo, que tá por aqui, isso. Que são os proprietários que nos procuraram desde a outra audiência para que fosse inserido no perímetro urbano. Só outra pergunta, se você sabe o objetivo que será destinado. Os proprietários, na época, sempre se manifestaram no sentido de fazer loteamentos de caráter habitacionais e mistos. Não sei... Essa área de 30 e poucos alqueires vai ser loteada? Ele tem interesse em fazer. É lógico que foi colocado que ele vai depender dos estudos de viabilidade de água, de esgoto. Como o seu Clóvis mesmo falou, são áreas um pouco mais distantes, existem diretrizes de expansão do sistema viário, mas não é, por exemplo, para fazer um distrito industrial, que poderia haver um loteamento industrial, ou até mesmo um loteamento comercial. A gente andou falando para alguns investidores se não havia interesse em fazer um loteamento estritamente comercial. Por enquanto ainda não apareceu. Então a ideia desses proprietários, em primeiro momento, para habitação. Obrigado. Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Bom dia a todos. Bom dia, senhor vereador, pessoas aqui presentes. Sou Didier Cocada, sou membro do Sindicato da Construção Civil, daqui de Barretos. Primeiro, parabenizar pela atitude que está acontecendo, porque automaticamente essa cidade começa a crescer. E ela crescendo, automaticamente vai gerar-se emprego. Mas há uma preocupação. Eu tenho acompanhado em alguns loteamentos, nesses períodos que estão aqui, existe lá algumas infraestruturas que eu gostaria de saber da prefeitura. Automaticamente, senhor Luiz, por favor, e automaticamente eu queria saber, saneamento básico, os custos que tem esses loteamentos, como é que é feito, quem é que paga, quem é que resolve, será que isso vai gerar algum custo para que nós, habitantes dessa cidade, possa arcar com essa despesa? A infraestrutura desse pessoal, esgoto, saneamento básico, luz, como é que é feito através da prefeitura? Quando a pessoa entra com pedido de loteamento lá para nós, a gente emite uma certidão de diretrizes, ou seja, tudo que é obrigação do loteador fazer para implantar o novo empreendimento.
E respondendo à sua pergunta, todos os gastos e custos com o loteamento, água, esgoto, asfalto, energia elétrica, guia, sarjeta, 100% do loteador. É o loteador que faz tudo. O SAI, por exemplo, diz, você vai pegar a água da estação da Vila Pereira. Ah, mas para isso ele tem que fazer uma adutora de 2 km. Ele vai fazer a adutora de 2 km. Você vai jogar o seu esgoto lá na ET 3, que é aquela grandona a leste. Para isso demanda de um reforço de emissário. É o loteador que vai fazer. Existem instâncias em que o município até pode pedir um recurso junto ao governo federal, a título de financiamento, por ser uma obra de caráter mais abrangente. Porque, de repente, você tem um loteador só que vai arcar com esse custo. O município pode entrar com um pedido de um convênio, de uma verba, o que não quer dizer que é o munícipe que vai pagar. Não, não é. Esses convênios, né, Ronaldo, frequentemente eles são até a fundo perdido, ou são verbas que o governo federal já disponibiliza para os municípios implantar infraestrutura, mas em primeiro momento, não havendo nada disso, senhor loteador, 100% do senhor. Se quiser, bem, se não quiser, dê um jeito. Só complementando as palavras aqui do Luiz, essas infraestruturas necessárias para o loteamento, para elas serem obviamente executadas, elas primeiramente têm que ser aprovadas nos departamentos competentes, né? Primeiro na Secretaria de Planejamento e no SAI. Se faz um pouco de confusão que, ampliando o perímetro urbano, necessariamente essas glebas, esses projetos já estão aprovados. E não é o caso, né? Como o Leandro bem falou, eles demandam a gente faz muitas exigências e vamos continuar fazendo grandes exigências, não só na Secretaria, em conjunto com o SAI, para termos empreendimentos de qualidade, né? E outra questão se apoia no fato de não basta apenas aprovar um loteamento e o empreendedor, o loteador, executar como bem quer, né? A gente tem cobrado e insistido para o Departamento de Obras, Secretaria de Obras, que faz a fiscalização desses empreendimentos, e intensificar a cobrança do que é apresentado nos projetos. Vamos continuar exigindo que o loteador cumpra integralmente o que se apresenta nas secretarias, né? O que a gente vê na maioria das vezes é que o empreendedor acaba não cumprindo com o que foi apresentado, acaba vendendo os lotes e depois ficamos numa situação em que as pessoas que adquirem os lotes tentam construir, mas o empreendedor ainda não acabou tudo que foi exigido dele. E aí começam as demandas na prefeitura, achando que a prefeitura que é culpada e não está liberando o loteamento. E, na verdade, não é, né? A responsabilidade sobre terminar o loteamento, entregá-lo em perfeita ordem, como foi apresentado, é do loteador. Enquanto todas essas infraestruturas não forem finalizadas, a prefeitura não vai estar emitindo o documento final, que é o termo de vistoria de obras, onde os adquirentes dos lotes possam efetivamente começar a iniciar a construção de suas casas. Então, é só deixar um registro que não basta ampliar o perímetro e o projeto está aprovado, isso não existe. Não basta só aprovar o projeto e executá-lo de qualquer forma. Então, só deixar um registro que vamos continuar cobrando numa aprovação eficaz e, após a aprovação, numa fiscalização eficaz da infraestrutura dos loteamentos. É só deixar registrado isso daí. Obrigado. Mais alguma pergunta? Uma manifestação dos presentes? Ok? Senhor presidente. Pois não, Capetinha. Eu quero deixar um relato deste vereador para o conhecimento dos munícipes que nos acompanham neste momento, pela TV Câmara, senhores presentes, senhores vereadores. Quero deixar aos senhores que este vereador, em momento algum, é contra o aumento do perímetro urbano e o desenvolvimento da nossa cidade. Muito pelo contrário. O que nós estamos buscando é alertar as autoridades envolvidas no planejamento,
desenvolvimento dos limites do município sobre a infraestrutura de água e esgoto, que é a saúde pública, e que muito bem foi lembrado aí pelo senhor Cocada, do qual este vereador solicitou informação recentemente, no requerimento de número 0644/2014, qual é a área atual do perímetro urbano. Portanto, em resposta, se colocou aqui a área de 65.553.623,93 metros quadrados. E a área ocupada é de 30.898.814 metros quadrados. Isto é, menos da metade da área atual do perímetro urbano foi ocupada. Tá? Essa é uma das preocupações, onde a gente tenta buscar, fazer questionamento para que a gente possa ter informações concretas. E qual é a área disponível do perímetro urbano atual passível de ocupação por empreendimentos imobiliários? Resposta: é de 34.486.903,45 metros quadrados. Isto resta a ser ocupada, tá, para ter ocupação para empreendimentos imobiliários, indústrias, etc. Então, o que nos chamou a atenção? Que recentemente, no dia 2 de junho, nós aprovamos aqui um novo perímetro urbano, uma área de 4.399.391,46 metros quadrados. Se o primeiro, o atual, não está concluído, e recentemente, no dia 2 de junho, aprovamos mais um novo perímetro urbano, do qual aqui foi apresentada uma emenda, cuja emenda, porque se colocou e se fez um movimento recentemente, no dia 5 de maio, onde toda essa galeria estava lotada por um movimento que eu penso que foi político, por alguns interessados nesse monopólio imobiliário. Por quê? Não estava em discussão nesta casa, em momento algum, distribuição de casas populares. Muito pelo contrário, estava na comissão de urbanismo deste vereador, que onde se fez vários questionamentos e obtendo várias respostas que não vieram ao contento, e aqui eu estou relatando a vocês que o perímetro urbano atual reza de 65 milhões de áreas, e a ocupação é de 30 milhões e alguma coisa, como aqui relatei. Por que então, apressadamente, desordenadamente, o aumento do perímetro urbano no município de Barretos, sendo que o atual não está concluído? E usando menos da metade, Barretos carece de uma infraestrutura voltada à questão do saneamento básico. É esta a minha preocupação, e eu tenho certeza que dos senhores também, que desconhecia, como eu desconhecia, qual era a área atual do perímetro urbano. Esta é uma das minhas colocações, para que as pessoas não venham deturpar e distorcer a opinião pública, quando aqui nós não fazemos mais do que obrigação e nos inteirar realmente do que ocorre dentro do nosso município. Então, como deixei registrado na anterior, e esta sendo gravada, onde este vereador, sim, em vários momentos de pressões para que eu mudasse o meu comportamento. Eu vou repetir que em momento algum eu não vim aqui para brincar de vereador, e simplesmente preocupado com o futuro de nossa cidade, com o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos que virão, e de cada um dos senhores. Tenho certeza que no futuro os senhores irão lembrar, sim, de todo esse questionamento deste vereador. Se vai demorar 10, 20 anos, que Deus o tenha para poder amanhã no futuro nos dar a resposta. E assim foi feito. Mas a preocupação maior, senhores e senhor presidente, que infelizmente, sobre o aumento do perímetro urbano no dia 2 de junho, mais um aumento, não vejo a relevante necessidade e a importância de um aumento do perímetro urbano,
que foi desordenado aqui, eu repito, sem avaliação técnica junto aos órgãos competentes da União e Estado. Não foi. Ponto. Agora, o que me preocupa, o aumento que está sendo apresentado agora em caráter de urgência dos novos perímetros urbanos. É próximo do manancial do Pitangueiras, Parque Industrial do Frigorífico JBS, o primeiro frigorífico da América do Sul. A indústria em funcionamento emite barulho diuturnamente, possíveis poluição de ar, trânsito de caminhões pesados, a linha férrea delimita ampliação e outros transtornos. Esse é outro ponto em relação a este novo aumento do que pode ocasionar a essa indústria que já está no nosso município há quantos anos. O outro ponto, como será o acesso da população ao empreendimento próximo à rodovia Brigadeiro Faria Lima? Quem irá arcar com a construção de uma marginal paralela à rodovia para evitar possíveis acidentes? O DR, Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo, já autorizou o emissário de água e esgoto passar por baixo da rodovia Brigadeiro Faria Lima? Acredito ser questões importantes a serem debatidas nessa audiência, até com as pessoas responsáveis pelos departamentos competentes do Executivo, para que possa nos dar explicação. O laudo da CETESB e da empresa Valente Arquitetos foram realizados para a Prefeitura Municipal de Barretos e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, vence em 9 de fevereiro de 2016. Então, eis uma questão, né? E preocupante. Obviamente que a gente vê algumas colocações que, lógico que vai ser beneficiado. Todo mundo é beneficiado quando existe geração de emprego, quando todo mundo está empregado, buscando seus recursos para atender suas necessidades. Porque essas casas não vêm de graça. Os loteamentos também não. Então é nessas questões que a gente se preocupa. Recentemente fizemos uma emenda aqui, até ponderei, retirando a minha e ponderando a do vereador Paulo Correia, que a aprovação de novos perímetros urbanos, na contrapartida, ficaria aí o município arcando com os emissários de esgoto, referente à Minha Casa Minha Vida, CDHU, e para os novos empreendimentos, os loteadores, que arcasse com a construção da lagoa de tratamento, captação de água e reservatório. E essa emenda nesta casa não foi aprovada. Nós fomos vencidos por 12-5. Agora, se existe boa-fé, por que não aprovar, dando aí a responsabilidade aos novos empreendedores, aos loteadores, a arcar com as consequências voltado à saúde pública e à água e esgoto? Porque terra de 100 mil reais está virando milhões. Então, já que vão ter benefício, que arcam com essas responsabilidades. E assim não procedeu nessa Casa de Leis. Então, deixo aqui relatado o meu posicionamento, vereador Otávio, vereador Cláudio, para que a gente possa rever. A gente quer o melhor para a cidade, mas de forma ordenada. Esse é o meu relato, senhor presidente, para que deixe registrado e no futuro a gente vai sentir saudade. Muito obrigado. Fica registrado. Acho que alguém mais quer fazer uso? Não havendo mais manifestação por parte dos presentes, gostaria de mais uma vez aqui deixar registrado também os nossos agradecimentos à presença de todos os senhores e declaro encerrada a audiência pública após cumprida todas as formalidades legais. Obrigado a todos e tenham um bom dia.